trânsito aqui. Não tem mesmo. Tem cada faixa de pedestre assim que você vai morrer assim, ó. Oi, Cê Santônico, bom dia ou boa tarde, se já almoçou. Sejam bem-vindos. Nessa quarta-feira, dia 18 de setembro, no nosso 16º Sessentônica, nossa roda de conversa vai ser sobre estagiários experientes. Sem medo de aprender. Dados apurados pelo Censo da Educação Superior mostram que em 2017 havia 18.900 universitários entre 60 e 64 anos matriculados em instituições públicas e privadas no país. O número era de 7.800 e tudo indica... Opa, me perdi. Para lá, vou começar tudo de novo. Tá, gente? Instituições públicas do país. E que, com mais de 65 anos, esse número era de 7.800. E tudo indica que a demanda seria maior se existissem políticas públicas capazes de facilitar o acesso dos maduros às salas de aula. De acordo com uma pesquisa do CIEE, Centro de Integração Empresa-Escola, o número de estagiários de 40 a 50 anos cresceu cerca de 5% entre 2017 e 2018. E os cursos mais procurados são Pedagogia, Direito e Serviço Social. E aí, você, o que você acha a esse respeito? Isso é uma coisa boa? É legal ter gente mais velha no meio do pessoal mais jovem? O que isso acrescenta no trabalho? Por que isso é bacana? Isso dificulta ou não? Quais são os benefícios ou não é tão bacana assim? Hoje nós vamos conversar sobre isso. A gente está aqui com duas estagiárias experientes que vão nos contar as experiências delas de vida, de trabalho, as decisões que tomaram sobre esses recomeços de vida que tiveram, por que tomaram essas decisões, né, de novas profissões. Então, a gente está aqui com a Cleude Pereira de Souza, aposentada do governo federal desde 2016. Ela resolveu reiniciar tudo de novo e aprender uma nova profissão. Ela está no 6º semestre do curso de gestão hospitalar e fazendo, por intermédio do CIEE, estágio no Instituto de Oftalmologia. Ela é uma guria muito persistente e curiosa. Acabei de saber que é brasiliense essa guria, né? E a Cleude afirma que dá o seu melhor ao fazer as coisas, mas não tem medo de errar, né? E muito menos de aprender, né, Cleude? Mãe de 3 filhas, avó de um neto, coisa mais amada. E essas filhotas dizem que a Cleude é uma pessoa que gosta de aprender, debater e ensinar. E eu estou aqui com a Dolores Terezinha Silveira, uma batalhadora, 53 anos. A Dolores atuava na área de recursos humanos, quando em 2013 entrou no curso de Direito da URGS. Em 2017, então, ela resolveu literalmente abandonar a carreira de RH e focar em estágios de direito. E lá deixou o cargo de assistente de RH. E desde então, por intermédio do CIEE também, ela está estagiando, já estagiou na Procuradoria-Geral do município, no PROCON de Porto Alegre, e atualmente ela está na Defensoria Pública da União. Estamos aqui com a Gisele, querida Varane, amada. Obrigada. A Gisele é fisioterapeuta, especialista em gerontologia social e mestre em serviço social, instrutora de cuidadores de idosos, e ela presta consultoria em gerontologia. E você? Manda a tua opinião, a tua experiência. Você tem experiência de trabalhar com pessoas mais velhas? Qual é? Pelo WhatsApp 5196537474, pelo Instagram
@Rádio Supersônica, ou pelo facebook.com/Rádio Supersônica. Gurias, Cleude, Dolores, Oi. oi, boa tarde, bom dia a todos. Pois então, primeiro eu gostaria de ouvir a história de vocês, né? Contem um pouco mais, eu contei assim brevemente, mas uma coisa é eu falar, eu gostaria de ouvir melhor, contada pelas palavras. Dolores, por favor, conta mais assim da tua história e como é que foi essa decisão de sair do RH e ir para uma história do direito. Boa tarde a todos. Eu queria primeiramente te agradecer o convite, me senti muito lisonjeada. Bom, conforme nós já tínhamos conversado anteriormente, o direito sempre foi um sonho de infância, só que infelizmente naquela época era um sonho que eu achava inacessível, né? E depois até pela minha própria função, que me levou a trabalhar num curso pré-vestibular, né, fez com que eu convivesse com os jovens, né. Na verdade, eu às vezes até tenho medo de ser uma velha ridícula, porque eu convivo tanto com jovens e eu não me sinto com a idade que eu tenho, né, então eu me sinto assim como se eu tivesse uns 20 e poucos anos também. E o que aconteceu? Essa oportunidade que eu tive de trabalhar nesse curso pré-vestibular, que eu trabalhava como assistente de RH, me proporcionou de eu fazer o cursinho pré-vestibular, né? E apesar de eu ir assim meio que não muito esperançosa, eu fui, porque faziam mais de 30 anos, né, que eu não estudava. E fiz, e no primeiro vestibular que eu fiz, eu não acreditei na minha capacidade e eu não passei. Mas eu não passei por muito pouco, sabe? E aí eu fiquei muito decepcionada, porque eu pensei assim, pô, se eu tivesse me dedicado um pouquinho mais, eu teria passado no primeiro, né? Aí eu digo, não, agora eu vou ir enquanto eu não... Vou para as cabeças. Agora vou ter que entrar, né? Aí eu vi que eu era capaz e aí fiz novamente o vestibular. E aí não deu outra, né? Aí foi só alegria. Agora, às vezes, eu ainda me pego pensando que parece assim, é um sonho, sabe? Quantos anos de trabalho tu tinhas desde o início, desde que tu começaste a trabalhar até o momento em que tu... Quantos anos de carteira, vamos dizer assim? Eu estou quase me aposentando. Tu já estás quase te aposentando. Provavelmente, não sei te dizer exatamente, se o ano que vem, ou no máximo em 2021, pretendo estar me aposentando, né? Uhum. E eu sempre dizia que as pessoas que estavam próximas de mim, meus amigos, sempre me ouviram falar que o curso superior, uma graduação, era meu sonho. Eu dizia que eu iria fazer nem que fosse depois de aposentada, sabe? Na verdade, era um projeto para quando eu tivesse aposentada. Só que surgiu uma oportunidade antes, né? E eu tenho um amigo que diz assim, o cavalo encilhado não passa duas vezes. E quando o meu cavalo passou, eu consegui montar, né? E como é que foi essa decisão de, olha, vou deixar o meu emprego de assistente de recursos humanos e vou trabalhar como estagiária? Foi uma decisão difícil, porque aí eu tive que optar. Ou eu levo a sério a graduação e vou me dedicar para essa nova área, ou a graduação vai ser só como é que eu vou te dizer, um passatempo, alguma coisa nesse sentido? Não, aí para mim eu achei que levar o direito a sério, levar a graduação a sério, eu achei que era mais importante, até porque o direito me proporcionou ver coisas que eu não tinha, uma visão que eu não tinha da vida, das coisas, tanto é que eu sempre digo que quando eu entrei no direito, a minha intenção, quando eu entrei na faculdade, era melhorar a minha vida, eu tinha intenção disso, eu conseguir um cargo melhor, ter uma vida financeira melhor, e agora eu vi que o direito, o meu pensamento agora não é mudar a minha vida, agora é o que eu posso fazer para mudar a vida de quem precisa mais. E isso o direito está me proporcionando, sabe? Tu fazer a diferença na vida daqueles que precisam mais do que eu,
sabe? E aí, de repente, tu entra pensando, aquela Dolores que entrou na URGS é totalmente diferente dessa Dolores que está aqui agora, sabe? Legal. A gente pensa que nessa idade a gente não vai mais amadurecer, não vai mais aprender, mas é bem o contrário. Eu acho que é a idade que eu estou mais aprendendo, que eu estou mais amadurecendo, sabe? E contigo, Cleude, como é que é a tua história? Como é que foi a tua história? Ela é diferente, né, da Dolores? É bem diferente da Dolores. Eu trabalhei 6 anos primeiro no órgão do GDF, tá? Que lá é em Brasília, o governo do Distrito Federal. Tá? E daí, quando eu passei para o tribunal, quando eu fiz concurso e passei para o tribunal, eu já estava exatamente assim, em busca de um outro movimento na minha vida, né? Eu trabalhava muito, tinha muita cobrança, estava começando aquele momento político de Brasília, de governo indicado e já caminhando para indicação de que haveria eleições em Brasília, né, para governador, e daí eu resolvi mudar de emprego e fiz concurso e passei para o tribunal. Então, trabalhei 6 anos em órgão do GDF, 26 anos no tribunal, e assim, a minha vida, né, tudo que sei, tudo que aprendi, foi um crescimento muito grande, realmente, trabalhar no tribunal. Aprendi muito com os colegas, aprendi muito da vida profissional, né, eu tenho um conhecimento, assim, que eu acho, assim, que é extremamente valioso, né. Então, uns anos antes da aposentadoria, eu já começava a pensar, que aí eu já estava aqui em Porto Alegre já, né, eu vim para cá em 2007, e daí de repente já era aposentadoria, faltavam uns 8 anos só para me aposentar, e daí eu precisava começar a planejar o que seria, né, essa vida de aposentada. Foi quando eu comecei a imaginar, então agora eu vou voltar a estudar, né, e numa área que eu acho que acontece muito bem aqui em Porto Alegre, que é a área da saúde. Vejo o Hospital Moinhos de Vento, o Hospital Mãe de Deus, trabalham muito bem, Divina Providência, tem uma organização bacana, bonita, né, a parte administrativa, que é a parte que me interessa. Sim, né. Tu trabalhavas antes? Eu trabalhava na área meio do tribunal. No tribunal. Na Secretaria de Planejamento. Que é também uma área administrativa, né? Isso, todas as minhas, eu digo, eu era a área meio da área meio do tribunal. Sim, né. Eu trabalhava com auditoria, trabalhava na Secretaria de Planejamento e Gestão, mas não trabalhava diretamente com planejamento e gestão. Sim. Trabalhava apoiando, dando suporte a todas essas para as áreas de planejamento e gestão. Então, muito envolvida, eu acho que eu tenho também esse perfil aí de planejamento em mim, né? Sim. Então, eu gosto de tudo, eu sou bem cartesiana, gosto de tudo bem direitinho, arrumadinho, pensadinho. Qual é teu signo? Capricórnio, velho, né? Enfim. Eu conheço os capricornianos, tenho 3 em casa. Sou cercada. Que feliz. Me assina. Né? Enfim. Então, comecei a planejar minha aposentadoria e vendo essa necessidade. Então, olha, eu optei por passar para a iniciativa privada, né? Conhecer que eu trabalhei muito pouco. Trabalhei numa livraria por 1 ano, né? E fiz algum estágio na área social. Eu trabalhava com crianças carentes, eu tinha crianças de 11 a 17 anos de idade, quando eu tinha 19 anos de idade. Também foi um aprendizado muito rico. Né? E daí, imaginei que essa parte da área administrativa da saúde, eu poderia contribuir muito pelo conhecimento que eu tenho. Sim. Do funcionamento, né, dessa área, e mais todo o aprendizado que me aguarda, né. Então, cá estou agora num estágio que eu estou aprendendo muito, estou muito feliz por essa possibilidade de continuidade de aprendizado, né. Eu tenho sempre consciência que é isso, a gente vai, até o dia da gente morrer, certamente a gente ainda vai estar adquirindo conhecimento e tendo novas vivências, novos olhares, né, para as coisas, para a vida,
Então, é um aprendizado bem bacana. E quando tu foi planejar a tua aposentadoria, como é que tu olhou assim? Tu já sabia que tu querias continuar trabalhando? Sim. Ou tu pensou assim, não, eu vou viajar, eu vou fazer voluntariado? O voluntariado me passou pela cabeça, mas assim, viajar para o meu perfil é sempre assim, eu preciso separar ali um momento. Tá? Eu jamais conseguiria financeiramente viajar todo o tempo, então eu precisava mesmo me planejar para ter um tempo ocupado. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, não gosto de ficar parada. Inclusive no trabalho, a grande dificuldade de trabalho é exatamente essa, de ficar parada. Né? Eu peço, me mantenham ocupada, por favor. Então, terminou a atividade, vamos arrumar gaveta, vamos arrumar livro, vamos ver o sistema aqui, o que a gente pode criticar nesse sistema, o que a gente pode encurtar, o que pode melhorar, e assim eu vou. A minha cabeça está todo o tempo planejando alguma coisa, tá? Arrumando qualquer coisa. E aí tu logo de cara já descobriu que a necessidade seria continuar a atividade, né, que poderia ser um voluntariado pela ocupação mesmo, para manter o tempo ocupado, mas eu não achei nada que me desse uma demanda que o meu perfil exija. Sim, né? Tu achou que entre voluntariado não era o... Não, eu acho que ainda não é o momento. Acho que quando eu estiver num ritmo mais devagar, mais adiante. Isso, daí eu acredito que eu consiga, assim, entrar, não que eu não faça, tá, eu faço, tem uma vizinha ali que está sempre me dando uma demanda, e eu estou sempre ali, de alguma forma, mexendo com isso, atuando de alguma forma, né, mas tomar a frente, eu mesma, eu não... Tá. Não imagino. E como é que é, assim, primeiro, assim, antes da gente falar do estágio propriamente dito, como é que foi entrar na faculdade? Como é que foi estar em sala de aula, com os colegas, fazer trabalho de grupo, estar com os professores, ter professores da mesma idade? Como é que foi essa relação? Como é que foi chegar... caderninho, como é que é isso? O ambiente acadêmico é bem diferente do que eu já havia frequentado antes, né? Eu frequentei a Faculdade Católica lá em Brasília, que depois virou Universidade Católica, não é PUC, mas é Universidade Católica. O ambiente acadêmico hoje ele é muito diferente do que era naquela época, né? 20 e poucos anos atrás. Então, eu senti bastante diferença, mas é preciso adaptação, né? São alunos jovens, tinha colegas também de idade próxima, eu sempre fui a mais velha da turma, mas essa troca de aprendizado e essa nova percepção de mundo também, né, que eu acho sempre bom que essas relações, o aprendizado é muito grande, tanto ali do ambiente acadêmico em si, a maioria deles já eram da área hospitalar, então eles tinham muito a eles já trabalhavam. Isso, técnicos de enfermagem, pessoal da área administrativa também, então sempre tem muito a contribuir, né, para o meu aprendizado. E quanto à relação de faixa etária também, porque a visão de mundo deles, a minha visão, eu por ter esse perfil muito cartesiano, de tudo muito pensado, muito organizado, muito planejado, tem que dar tudo muito certinho, para mim é um aprendizado também lidar com essa coisa mais... É coisa do jovem, assim, mais leve, sem tanto compromisso, talvez sem tanto compromisso. Como é que foi para ti, Dolores? Essa coisa do lidar com o jovem, como é que tu te sentiu? Começou já no próprio pré-vestibular, né? Então, quando eu entrei para a faculdade... Já foi bem mais fácil, né? Porque eu já estava com aquela convivência de 2 anos com o pessoal do pré-vestibular. E muitos colegas também estavam comigo lá. Alguns colegas que fizeram o cursinho comigo já estavam comigo lá, né? Então, no começo, claro, eu tive dificuldade, por quê? Porque
quase 30 anos sem estudar. O ensino médio era totalmente, o atual é totalmente diferente daquele que eu fiz. Tinha coisas que os professores falavam em aula que eu não sabia nem do que eles estavam falando, né? Mas eu sempre me dei muito bem, tanto é que agora os meus amigos que eu tenho mais contato, apesar daqueles que eu tenho há muitos anos, atualmente os meus amigos que convivem mais comigo tem 20 anos, 25, a maioria tem menos de 30. E os mais antigos não reclamam? Não. Agora tu não quer mais saber de mim, tu só quer saber da gurizada. Eles até entendem, porque a maioria, até a gente até pelos próprios trabalhos, palestras, e eu estou tendo agora, como eu parei com o trabalho formal e estou como estagiária, que é uma carga horária bem reduzida, são 4 horas diárias, então eu tenho possibilidade de participar de tudo aquilo que a faculdade oferece, né? Eu participo de 3 grupos do SAJU, né? Participo de 3 grupos do SAJU, estou numa comissão da OAB, estou num grupo de estudo de uma outra comissão da OAB, então assim, ó, tenho o jantar solidário, que inclusive é um dos melhores presentes que a universidade nos deu, porque o jantar solidário foi... O que é a SAJU? Explica, porque as pessoas não sabem o que é a SAJU. É o Serviço de Assistência Jurídica Universitária. Tá? Então, o SAJU ele tem vários grupos que presta a assistência jurídica à comunidade de forma gratuita. Então, tem advogados e tem os estudantes. E não é somente o pessoal do direito, são grupos interdisciplinares, né? Então, eu participo do GAJUP, que é assistência jurídica popular em casos de invasão de terra, propriedade irregular, o G9, que é direito de família, que ajuda em separações, reversão me faltou a palavra agora, de relação estável, né? Relacionamentos estáveis, pensão alimentícia, guarda dos filhos, e também da Gritam, que a Gritam é um grupo interdisciplinar de assessoria à mulher, exclusivamente para mulheres, e também os participantes são somente mulheres. Que legal. A violência doméstica? Pode ser em caso de violência doméstica ou qualquer outro tipo de assistência também que se fizer necessário, né? Fui convidada para fazer parte da Comissão Especial de Diversidade e Gênero da OAB, como membro convidada, e participo do grupo de estudos também da comissão que estuda a verdade sobre a escravidão negra no Rio Grande do Sul. Meu Deus, tu não para, guria. O pessoal fala isso. Então agora eu estou correndo atrás do tempo perdido e participo de tudo. E isso como eu falei, é extremamente enriquecedor. E eu acho assim, ó, conviver com o pessoal mais jovem é muito gratificante, sabe? Eu acho que eu ganho e eles também, sabe? Eu ganho vendo como é que eles pensam, como é que é a juventude atualmente. Dolores e Cleude, isso vai ficar para a nossa próxima etapa da conversa. O que é que cada um ganha quando as gerações se encontram, tá? Porque agora vai ser a hora do nosso sessentônico. E o sessentônico de hoje é um sessentônico especial. Em Semana Farroupilha, porque aqui no Rio Grande do Sul, é o dia da semana, é a Semana Farroupilha. Aliás, a gente comemora, é muito engraçado, né? Eu pelo menos, é um dos estados que comemora uma guerra que se perdeu, né? Mas tudo bem, né? Vamos fazer de conta que temos motivos. Depois, se tu me permitires, eu gostaria de colocar posicionamento, por favor, de alguns com relação à Semana Farroupilha. Claro, gostaria muito, tá? Mas nesta Semana Farroupilha a gente vai falar de Lupicínio Rodrigues, um dos maiores embaixadores dos amores mal resolvidos. Lupicínio Rodrigues nasceu há 105 anos, em 16 de setembro de 1914, colocando em definitivo seu município natal, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no mapa das cidades que mais contribuíram para disseminar o samba pelo Brasil.
Seus versos, inspirados em desencontros, rejeições, despedidas e traições, ajudariam a cunhar o termo música dor de cotovelo, expressão que identifica os que sofrem de amor, afogando suas mágoas sobre uma mesa de bar. Suas canções românticas seriam imortalizadas pelas vozes de intérpretes como Francisco Alves, Elza Soares, Jamelão, Paulinho da Viola, Gal Costa, Marisa Monte, Gilberto Gil, entre tantos outros. Mas não foi só de desilusões amorosas que Lupe, como era conhecido desde a infância, ficaria famoso. Apaixonado por futebol, assinaria a autoria do hino do Grêmio, de quem era fervoroso torcedor. Também compôs célebres marchinhas carnavalescas, inspiradas em sua paixão pela boemia. Seu gosto pela vida noturna tiraria o sono de seu pai, que o obrigou a se apresentar no exército voluntariamente, ainda adolescente. Mas, a despeito dos esforços da família, Lupicínio Rodrigues nunca abandonou a boemia. O gaúcho dizia, aliás, que não era compositor nem cantor, somente um boêmio. Foi proprietário de bares e churrascarias na capital gaúcha e atribuía à boemia seu lado sentimental. A inspiração para músicas como Vingança, Felicidade, Loucura e Volta. Numa época em que as rádios eram dominadas pelas músicas criadas no eixo Rio-São Paulo, entre os anos 1940 e 1950, o sentimentalismo de Lupicínio Rodrigues não caberia no Rio Grande do Sul, transbordaria. O gaúcho dizia que a inspiração para tantas canções de sofrência vinha de sua própria vida. Faleceu aos 59 anos em Porto Alegre, em 27 de agosto de 74. Mas sua obra nunca morreu. Nesta segunda-feira, seu aniversário foi lembrado com o Doodle do Google, 45 anos após sua morte. Ouça agora a sofrência de Lupicínio Rodrigues na voz dos maiores cantores do Brasil.
pessoas deveriam ver mais sobre como as pessoas, os funcionários públicos, têm trabalho. Pois sim, Santônico, estamos de volta aqui para o nosso bate-papo. Então, o que você está achando? Manda a tua opinião, manda tua dica, a tua experiência para nós pelo WhatsApp 51965374474, Instagram @Rádio Supersônica, ou pelo facebook.com/Rádio Supersônica. Estamos aqui com a Cleude, com a Dolores e com a Gisele, conversando sobre estagiários experientes, as experiências das nossas universitárias, a Cleude em gestão hospitalar e a Dolores em direito. Gisele, o que tu estava comentando aqui, falando a respeito das orientações, né, e envelhecimento ativo, que tu ficou quietinha aqui no nosso primeiro bloco, ouvindo. É muito bom a gente ouvir histórias de pessoas que estão se oportunizando. Eu trabalhando assim com áreas no envelhecimento, a gente às vezes espera que muitos, né, das pessoas mais velhas decidam fazer o que vocês estão fazendo, né? Então, quando se traz essas histórias reais, eu fico muito quieta ouvindo, né? Mas vem bem de encontro todo o processo, né, de Organização Mundial da Saúde, toda a Assembleia Mundial do Envelhecimento, que fala o quarto pilar ser sobre educação continuada. Então, o quanto vocês estão realmente nesse processo de pensar uma educação continuada. E cada vez mais a gente percebe, né, que os desafios que a gente faz ao nosso cérebro, desafios positivos, né, eles nos respondem de maneira a suporte para uma memória que a gente tem uma chance, assim, né, de vida. Se uma pessoa foi a 120, podemos todos ir, né? Claro. Então, nesse sentido de quando vocês estão se oportunizando de desafios, e aí, seja ele qual for, claro, se algum dos nossos ouvintes não quiser fazer uma universidade, mas que repense o que eu posso estudar, uma língua nova, né, alguma coisa que dê uma oficina de curto espaço, talvez não queira fazer um tempo de 4 anos, mas que faça algo, porque isso é muito, muito saudável, né? E aí eu fico pensando assim, às vezes as pessoas aos 25, aos 30 anos, acham que estão velhas para começar alguma coisa nova, né? Poxa, eu gostaria tanto de fazer tal coisa, ou de começar um negócio próprio. Eu estou com 35 e eu gostaria de ser advogado, de começar uma nova profissão. E aqui a gente está vendo 2 mulheres na faixa dos 50 a mais e recém começando uma nova história. Então, dando exemplos de vida, de recomeço, de reinício, né? Então, eu acho isso maravilhoso. É um modelo, né? Ressignificando as suas vidas. Eu acredito também essa questão da gente pensar que isso pode servir como exemplo, nunca desfazendo o fato que não deve ter sido nada fácil essas escolhas, porque abrir mão de espaço de trabalho privado, né, provavelmente deva ter ouvido da tua família, ou talvez de alguém, mas que louca! Dinheiro. O que tu tá fazendo? Dinheiro. Vai jogar dinheiro fora, né? Então, quanto isso teve que significar para ti e para os teus próximos, teu marido, filhos, não sei quem faz parte desse universo, mas o quanto tu tivesse que estar firme na tua decisão para, a partir daí, construir. Isso é um processo empoderador, né? Isso é um processo de fortalecimento do eu, de toda a construção tua política, né? Como pessoa, como nessa condição de ser, né? Que a gente está vendo, assim, a mulher às vezes me deslocada, mas que bom. Uma coisa que, para mim, eu vejo, como eu sou capaz, coisas que eu achava que eu não tinha capacidade, e agora eu me sinto que eu sou capaz de ir muito além, porque eu nunca tinha pensado em fazer um concurso público, e agora, como estagiária da Defensoria, já é uma coisa que eu estou pensando. Eu pensava assim, com a cidade eu não sei se eu vou fazer concurso,
não sei ainda se eu farei, mas é uma coisa que eu já penso nessa possibilidade, sabe? É uma coisa que, porque eu estou muito apaixonada pelo trabalho da defensoria, então é uma coisa que, sabe, que já toma espaço na sua mente. Exatamente, já é uma realidade que está se aproximando, uma coisa que eu jamais pensaria quando eu entrei na faculdade, vamos dizer assim. Então é muito aquecedora essa experiência, sabe? Eu sempre digo isso. Se as pessoas pudessem se dar essa oportunidade, eu acho que a Cleide deve concordar comigo. Tu entra achando que expande, é uma coisa, né? Exatamente. Eu acho que você entra pensando que já está fazendo uma coisa grande, e lá dentro você vê que você pode ir muito mais além. São muitos caminhos, você pode dar passos bem maiores. Que a gente tem a mesma visão, o mesmo pensamento, bem isso, sabe? Então, às vezes eu falo assim, tem gente que acha assim, ficou meio fanática, agora só pensa nisso, sabe? Mas não é que é bom, e quando é uma coisa boa, tu quer que as pessoas façam também, isso, sabe? Tu quer que as pessoas aproveitem isso também. Eu acho que o que tu trouxeste é que a universidade, enquanto universidade, ela tem esse papel do além das quatro paredes de uma sala de aula. Então, quando você falou antes que participava de vários grupos, que participava de comissões e tudo mais, ali está o aprendizado também. Então, o maior aprendizado. Entender isso, que eu acho que às vezes alguns mais jovens têm dificuldade quando eu trabalhava na universidade mesmo, né? Eu falava, aproveite tudo que for dentro da universidade. Por isso que eu tive que largar o emprego, para poder aproveitar a universidade, sabe? Muitas ações que não são do teu curso. Por exemplo, né, tu faz direito, mas de repente tem alguma coisa lá na sociologia, lá na medicina que fale sobre ética, lá em algum outro espaço. Abra os olhos para perceber a amplitude desse processo. Não fique só na sala de aula com aquele professor que está dando aquela mesma aula, talvez de quanto tempo. Eu não estou falando mal, mas só numa situação que a gente, às vezes, fica muito presa, né? Agora, deixa eu perguntar assim, com relação, a gente está falando sobre universidade, mas eu gostaria de falar sobre estágio agora. Porque nós estávamos comentando sobre a dificuldade, né, Cleide, de conseguir estágio, que no teu caso foi difícil, né? Nós estamos em 2019, foi minha segunda convocação, foi a segunda cartinha que eu consegui para me candidatar a uma vaga de estágio. Inclusive, depois de quanto tempo? 3 anos. Eu me inscrevi em 2016, janeiro de 2016. Assim que eu me aposentei, eu me inscrevi no CIE. E uma das ligações que eu recebi para a entrevista, eu achei bem estranho, mas também não quis gastar minha massa cinzenta com o que foi que aconteceu. Mas eu fui convocada, a moça me ligou por volta de 12:30 e me chamou para uma entrevista às 17 horas. Como eu moro na Zona Sul, né? Então, corre aqui, corre ali, ajeita tudo para sair para a entrevista. Não, chegar atrasada, né? E daí, umas 16:20, a moça me liga dizendo que tinham desistido de ocupar a vaga. Vocês nem imaginam o tanto que eu sofri. Porque ali no momento ficou realmente, poxa, o que será que aconteceu, né? Eu pensei assim, será que olharam realmente ali a minha idade? Será que isso pesou? Exatamente. Porque agora, na última entrevista que me chamou, uma das coisas que eu perguntei para a minha entrevistadora foi exatamente se ela havia considerado a idade, né? E sorte minha que ela disse que ela não chegou a verificar a data de nascimento. Então, foi muito bom, porque eu tive a felicidade de, nessa entrevista, já sair já com tudo planejado para, dependendo do aval do chefe, eu já iniciar em 3 de junho, que foi quando eu comecei o meu estágio, né? Eu estou há 3 meses. Então, são muitos anos, né, de inscrita em programas, me inscrevi pelo CIE, pela BRH, e
assim, lá na BRH eu fui chamada uma vez, então, errei nas contas, quatro chamadas para entrevista, essa da BRH foi a única, era uma coletiva, e daí, lá, nessa então eu não fui selecionada, né, mas é muito pouco convite para tanto tempo de inscrita, né, então eu imagino que tem, assim, que as pessoas acreditem que alguém com um pouco mais de idade não tenha conhecimento, não tenha curiosidade suficiente para continuar aprendendo, né, e aprendendo, e é uma troca, é claro que eu também, com a minha experiência, eu trabalhei no órgão que me munia de todo o conhecimento tecnológico, eu fui treinada, eu tinha computadores de ponta, softwares de ponta, então eu também tenho para tecnologia, né? Conhecimento. Eu recebo e eu tenho a dar, eu tenho a contribuir também, né? E isso para mim é muito bacana, porque o conhecimento, para mim, ele não vale nada. Eu preciso dividir o conhecimento que eu tenho, eu preciso passar adiante esse conhecimento, senão ele não tem valor. Sim. Né? Que só eu sei fazer isso. Não pode ser assim. Eu preciso ensinar, né, assim como eu quero aprender. Ele tem que estar a serviço do outro, isso, né? Que vem ao encontro do que a Dolores comentou, dos trabalhos que ela desenvolve, né? Exatamente. E aí, deixa eu perguntar para as duas aqui, se vocês... Porque tu está falando aqui da dificuldade das empresas enxergarem o trabalho da pessoa mais velha. As possibilidades. Né? E aí, assim, ó, se vocês fossem falar com essas empresas, né? O que vocês diriam? Assim, olha, quais são os valores, quais são os benefícios de contratação e aí vem aquilo que a gente estava falando lá no primeiro bloco. Quais são os benefícios para a contratação de um estagiário experiente? Por que essas empresas, o que essas empresas ganham ao contratar um estagiário experiente? Sim, já posso, eu acho que eu sou bem rapidinho então, Dolores. Eu acho que é exatamente essa troca, eu acho que a gente tem um pouquinho mais de facilidade para essa troca de conhecimento, né? O conhecimento que eu sei, que eu tenho comigo, eu quero dividir, né? E também tem uma abertura, uma pessoa de mais idade, que está buscando ali uma experiência nova, ele certamente está bastante aberto a adquirir de tudo, de conhecimento, de amizade, de comprometimento, né, com as atividades, com as pessoas. Eu acho que é uma troca que para a empresa pode ser muito boa, de produtividade, de seriedade, né? Eu acho que pode ser muito boa para a empresa ganha muito, com certeza. Eu acho assim, ó, eu como mais velha no estágio, eu não me sinto assim constrangida em perguntar, em aprender. Outra coisa que eu acho que a pessoa que é mais velha, que tem mais experiência, eu acredito que, como eu sou assim, eu acredito que a maioria seja, eu não me sinto constrangida também em reconhecer o valor do outro, entendeu? O conhecimento que o outro pode me dar. Entendeu? Que eu vejo muito entre os jovens competição, sabe? Porque a minha nota foi melhor, a minha petição é mais bem escrita, eu pesquisei melhor a jurisprudência. E não, eu acho que a gente que é mais velha, a gente não valoriza tanto isso. Não que não seja importante, é importante, mas é também importante tu reconhecer, não, o teu trabalho está melhor que o meu. Eu vou te pedir tua ajuda porque tu tem mais conhecimento que eu. Eu agora, que estou lá nesse meu último estágio, primeiro eu passei pelo atendimento. O
atendimento é muito enriquecedor, porque tu trata diretamente com a pessoa e a defensoria tem priorizado muito isso para tu depois não ver somente o processo, tu saber que por trás daquele processo tem uma vida, tem uma pessoa e que tem uma dor, né? A dedicação, o que tu tem que te dedicar para que aquilo ali dê certo, porque é a vida de uma pessoa que tu tem. Então, aí agora eu já estou no gabinete com um defensor. E aí, claro, tem outras colegas estagiárias, todas jovens. E aí, o que eu vejo, assim, eu cheguei lá, as meninas foram todas muito receptivas comigo, e eu, volta e meia, eu estou perguntando para elas como é que eu faço isso. A jurisprudência, eu não consegui, onde é que eu posso pesquisar? E é aquela coisa, assim, sabe, receptiva. E o que eu passo para elas? A Camila, muito perfeccionista. Eu tenho... Não, tá bom, até porque tu tá aprendendo. Passa sim, faz como tu acha que tá bem, e não fica te cobrando demais, que é isso que o jovem tem, o que eu noto nos jovens, eles se cobram demais, sabe? Eles acham que eles têm que ser perfeitos, e a gente sabe que não pode ser assim, sabe? A gente tem que... Acho que talvez assim, uma questão de inteligência emocional, exatamente, então. Exatamente. O experiente, ele já tem uma inteligência emocional que o mais novo, que o jovem ainda está adquirindo. Isso. Exatamente. Exatamente. Que nem quando nós estávamos conversando informalmente ali, que eu disse que eu tive vários empregos e que às vezes empregos bons eu simplesmente desperdicei porque eu não gostava de alguma coisa que me diziam. Eu ia lá e pedia demissão. Se fosse hoje, não faria isso. Às vezes até tu conversar, chamar a pessoa, olha... É um riquíssimo aprendizado você solucionar essas coisas. Né? É um aprendizado muito bacana para melhorar o ambiente de trabalho, porque você soluciona uma questão que não vai se repetir. Exato. E é um aprendizado pessoal. Para a vida, para outras situações. Né? Só que, como eu também falei, infelizmente, quando a gente tem 20 e poucos anos, a gente não tem essa maturidade. Em vez de lidar com o problema, vai lá e é isso aí que eu passo para os meus colegas de estágio. O aprendizado que tu teve lá nos 20. Que às vezes eu digo assim, aí já querem sair brigando e xingando. Eu digo, calma, vamos pensa. Se fosse contigo, tenta, sabe? Sim, se olhar, como diria o nosso homenageado, né, hoje, esses moços, pobres moços, se soubessem o que eu sei. Exatamente isso. Olha, eu até esqueci de falar das músicas que nós ouvimos. Vou falar agora! A gente ouviu Caetano cantando Felicidade, a gente ouviu a Elza Soares cantando Se Acaso Você Chegasse, e ouvimos a Bethânia cantando Loucura. Temos que referir, poxa vida, 3 grandes cantando o nosso grande Lupicínio Rodrigues. Puxa, eu já engastei a primeira e já fui ali. É que o tema é bem instigante, né? A gente mexe com o trabalho, mexe com a questão da educação. E quando vocês estavam falando isso, eu estava lembrando, assim, o quanto a gente é cobrado no mercado de trabalho, né? Tu mal saiu do ensino médio e tu vai ser para a vida toda. Então, a gente, às vezes, eu vejo gente entrando na universidade com 16 anos. Então, né? Então, assim, saem para o mercado de trabalho ainda muito jovens e numa cobrança de resultados muito cobrados. Impossível de resolver, né? Então, acho que essa questão do intergeracional, a riqueza dele está nesse processo, né? Da mediação. Porque aí, num processo de mediação de conflitos, numa situação de parar para olhar, ou até mesmo admitir, olha, eu não sei dessa forma, e entender que isso é normal, que o humano erra, né? A gente às vezes esquece quando tem 20 anos, né? Não pode errar nunca. E o quanto o trabalho vai dando essa melhoria e o quanto vai se percebendo. Porque não é que a gente não se cobre como trabalhador. Sim, né, vocês estão numa posição de estágio para aprendizado e querem, sim, desempenhar o melhor nas suas funções a partir de graduados. Mas não significa que não vai ter erros nessa caminhada. Sim, aliás, o erro faz parte do aprendizado. Né? Uma reportagem da revista Exame trouxe os 5 benefícios de ter maduros na empresa. Né? Eu vou citar aqui, vamos ver se vocês concordam. Tá?
Um deles é a questão da diversidade, né? Então, unir pessoas de gerações diferentes enriquece o ambiente de trabalho e estimula a inovação, né? O que pode alcançar, claro, melhores resultados para o negócio. Outro benefício é o padrão de qualidade sólido. Então, ela fala que, graças à experiência acumulada, os maduros costumam executar tarefas com mais precisão e senso de responsabilidade. Aí, o terceiro benefício que a Exame cita é a menor rotatividade, porque como já trabalham, né, e como já trabalharam em outras companhias, eles sabem o que eles querem e são mais comprometidos com o trabalho. Né? Com certeza. A outra questão que eles trazem é a visão ampla de negócios. Então, eles têm uma bagagem sociocultural maior, né? E isso dá a eles uma capacidade de entender como que outros setores funcionam. Então, não é só aquele pedacinho da empresa no qual eles estão que eles enxergam, mas tem uma visão mais ampla da empresa. A Dolores trouxe uma coisa que eu acho que completa muito bem isso aí, que é exatamente, olha, atrás daquele papel, aquela ação que você vai fazer nesse papel, tem toda a vida de uma pessoa, né? Ou o alimento, né, no caso da pensão de alimentos, né, que a pessoa precisa, ou qualquer outra causa que seja, né, que tenha sido trazida ali, aquilo ali envolve, a sua ação naquele papel envolve a vida de uma pessoa, a sua boa ação ou o seu erro, né, então envolve nisso tudo. E a complexidade que a sua tarefa tem em todo o processo, né, em toda a tramitação do processo, a ação que você faz agora, ela reflete na próxima tramitação do processo, se você, então, a maturidade, ela tem sim essa capacidade de ver de forma mais ampla tudo que envolve uma ação pequena que você desempenha ali na atividade, seja ela administrativa, seja jurídica, né? O último benefício citado por eles é a solução planejada, ou seja, eles são mais prudentes, né, ao tomar decisões e conseguem distinguir as tarefas urgentes daquelas menos prioritárias, né? E então são esses 5 elementos aí que eles citam como os 5 benefícios mais presentes em ter pessoas mais velhas na empresa, né? E mesclar as gerações, as diferentes dentro da empresa. Né? Vocês conseguem enxergar esses benefícios trabalhando como estagiárias nas empresas? Sim, com certeza. É aquilo que nós estávamos falando antes, que eu disse, eu levo a minha experiência para eles, mas também aprendo com eles, coisas que de repente, às vezes, nós como pessoas mais velhas, a gente acha que não é importante. Tudo bem, não é importante para nós, mas a gente consegue enxergar por que é importante para eles, entendeu? Então, é recíproco, a aprendizado é para os dois lados, e isso enriquece o trabalho, enriquece me faltou a palavra, a execução do trabalho. Porque são 2 formas de pensar totalmente diferentes, mas uma complementando a outra. É isso que a gente tenta fazer. Eu sou uma pessoa meio suspeita, porque eu tenho facilidade de relacionamento com as pessoas, sou uma pessoa que converso muito, então facilita. Mas eu acredito até para uma pessoa mais recatada, assim, mais introvertida. Mas vocês já tiveram alguma experiência de preconceito, de etarismo? Por exemplo, por colegas, algum tipo de bullying
né? Digamos, ou por bullying direto. Bullying indireto a gente ouve, sim, de vez em quando. Porque as pessoas mais velhas têm a mente muito fechada, né? E eu discordo. Eu acho que não é bem assim. O que eu vejo aqui na Dolores também é que ela vai exatamente ao encontro desse meu pensamento. Ela tem a mente bem aberta, né? E olha que está aberta para conseguir se abrir para tanta coisa na vida, né? Eu acho que é bem por aí mesmo. Eu acho que a gente tem que estar preparado. Tu não pode parar no tempo. Quando eu tinha 20 anos era dessa forma. Ótimo, naquela época era dessa forma e funcionava, só que agora não é mais assim. E a gente tem que estar preparado para as coisas que estão acontecendo. Eu sempre digo, eu quero chegar aos meus 80 anos com esse mesmo pensamento de agora e evoluindo com as coisas que estão acontecendo. Eu vejo muita gente resistente à tecnologia, à informática. Não sei usar celular. Não tem volta mais. Exato. Não tem mais volta. Eu já penso assim, eu sou uma pessoa totalmente aberta a tecnologia, se eu pudesse sempre ter o último celular, o último notebook, sabe? Porque isso facilita a vida da gente, sabe? Agora eu fico pensando assim, como é que eu ia estudar agora se não tivesse a tecnologia, se não tivesse internet? E já ouvimos falar em inteligência artificial, já, né? Imagina. Eu acho que tu tem que estar pronto para mudar. Sabe? Tu não precisa mudar da noite para o dia, da água para o vinho, mas tu te abrir para em doses homeopáticas ajuda. Exatamente, aprendendo aos poucos. E aí tu começa a aprender um pouquinho que tu aprende, tu vê que é bom, e aí tu quer mais. Isso. Sabe? A gente não pode se negar. Nem sempre é só do mais velho, né? Não, é então dos dois lados que a gente tem que dar conta. Exatamente. Sim, tem uma dificuldade do mais velho, mas também às vezes tem mais jovens que não gostam muito do novo. Né? E eu acho que o próprio aprendizado do jovem em lidar com essa geração, que a gente não pode esquecer que daqui uns dias vai ser a dominante dos idosos, né? A gente vai estar com muito mais idosos do que jovens, e essa relação, ela vai acontecer e é um futuro breve, né? Para 2030, Sabe 2060, que eu estava lendo que daqui a 20 anos, gente, daqui a 20 anos não é muito tempo. Rápido. Daqui a 20 anos, 57% da força de trabalho no Brasil vai ter 50 anos ou mais. Isso. Olha, 57% da força de trabalho brasileira vai ter 50 anos ou mais. E esse convívio, ele vai precisar ser harmônico, né? Sim, se nós não soubermos. Essa é a regra, né? Essa deveria ser a regra. E aí, então, eu vejo nisso um aprendizado tanto para o jovem, né, dele se preparar para esse futuro que está batendo aí, já está, Quem tem hoje 30, daqui a 20 anos vai estar com 50. E vai fazer parte desses 57% da força de trabalho. Exatamente. Né? Serão vocês amanhã. Porque tu perguntou do bullying e do preconceito. Eu, com relação à idade, eu nunca tive, mas o que eu muito ouvi é tipo assim, eu chego no local, tá? Começo a trabalhar, dali de um tempo, tu faz amizade, começa a conversar. Aí as pessoas, a gurizada diz assim, quando tu veio pra cá, eu pensei assim, uma senhora. Uma senhorinha. Vai começar a encher o saco, porque não vai gostar disso, não vai gostar daquilo e tal. E é bem o contrário. Né? Muitas vezes eu é que faço isso com eles, né? Tipo assim, tu é jovem, tu não pode se fechar para certas coisas, né? Então, é bem o contrário. Às vezes é só a pessoa até te conhecer, sabe? Porque as pessoas acham assim, porque é mais velha, vai ser chato, vai achar que isso não. A gente quebra paradigmas, né? Sim, porque exatamente. a gente sempre tende a achar que aquela senhora vai chegar igual a minha mãe. Né? Então, igual meu pai. Coitadinha das mães. Não que a mãe seja, mas é que a gente tem uma visão de mãe e de pai diferente do que é aquela pessoa com 50 e poucos anos no espaço de trabalho. Sim. Né? Então, assim, mesmo nós, mães e pais, no nosso ambiente de trabalho, nós também somos diferentes. Então, a gente se abre aos filhos dos outros, né? Exatamente. De uma maneira diferente. Então, entender esse processo, e o ambiente de trabalho é muito rico para isso, né? É muito organizado e que bom que está tendo essa situação. Você chegou a conversar alguma vez com
com os colegas de vocês de trabalho, assim, sobre essa mudança, o que que eles esperavam, o que que agora? Chegaram algum dia a bater papo sobre isso, assim? Eu tenho um colega de estágio, que inclusive ele vai lá em casa, foi me visitar, logo que eu fiz a cirurgia, levou a mãe dele e tudo, o Pedro. Ah, levou até a mãe. Levou até a mãe lá em casa. Então, é uma coisa assim, é que ele mesmo disse que jamais imaginou que ia ter uma amiga que é mais velha que a mãe dele, por exemplo, sabe? Então, e a gente faz programas juntos, agora ele, inclusive, a gente estagiou junto na PGM, e agora ele está estagiando de novo comigo lá na Defensoria, porque daí ele foi atrás de mim. A gente faz parte do grupo de estudo, então a gente, semana passada ainda fomos numa palestra juntos, sabe? Então é uma coisa boa, sabe? É uma coisa que tu não imagina. E a mesma coisa eu andando com um guri que é mais novo que meu filho, que tem 24 anos, e ele tem 20. E é uma coisa boa, eu acho que é bom para mim, e é bom, muito bom também para ele, sabe? Porque coisas assim que ele tem dúvida, ele fica, o que tu faria? E às vezes aquela coisa, aquela impaciência que é muito comum dos jovens, e que eu muito fui impaciente, então eu poder dizer isso para alguém, tipo assim, segura um pouco, espera, não faça o que eu fiz. Exatamente, sabe? Para ter um resultado melhor. Eu acho que, de repente, se na minha juventude tivesse alguém que me segurasse um pouco, talvez tivesse sido algumas coisas mais fáceis, né? Então, eu acho isso muito legal, sabe? E não é, às vezes eu pensava também, tem preconceito também pela nossa parte, né? Não é só do mais jovem. Isso também é legal. Putz, vou ir para a faculdade, para o cursinho, com aquele monte de pirralho, enchendo o saco, e não é. Tem muito jovem responsável, muito jovem que às vezes é eles que mantêm a casa, o trabalho deles, o estágio deles é o que mantém eles, sabe? E isso é legal da gente ver, que não foi só na nossa geração que a gente teve que ser responsável. Tem muito jovem que é responsável, que precisa ajudar em casa, que muitas vezes já tem filhos, tem os colegas da faculdade que já são pais, então tem essa responsabilidade. E aí é melhor ainda de tu dar um toque, porque tu sabe que muitas vezes um erro bobo, às vezes pode comprometer muito a vida daquela pessoa, né? E isso é muito legal, isso é super importante, eu acho, para os dois lados. Bom, gente, agora nós vamos dar mais uma paradinha para ouvir o nosso sessentônico deste 16º Sessentônica desta quarta-feira, 18 de setembro.